Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os melhores discos de 1996. A gente vai voltar 3 décadas no tempo para relembrar alguns dos melhores discos nacionais e internacionais esse ano. Certo, meus amigos sexagenários? Certíssimo. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Você pode engajar nos conteúdos que a gente tem feito. A gente tem feito umas coisinhas diferentes nas nossas redes sociais. Você pode compartilhar os nossos episódios, isso ajuda com que a gente chegue em mais pessoas. E você também pode apoiar o nosso trabalho em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exato, com iPhone Mariana, Vinícius Correia, Leonel Moura e Rodrigo Berg, que eu encontrei esta semaninha para entregar a sua camiseta dos apoiadores e sua Eco Bag. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Vamos falar sobre música, meus amigos. Bora. O ano de 1996 foi uma verdadeira montanha-russa. Foi o auge do otimismo dos anos 90, mas também foi um período marcado por tragédias inacreditáveis e transições culturais profundas. Na tecnologia, a internet de escada dava seus primeiros passos reais no cotidiano. E a música brasileira vivia um período bastante explosivo. Mas antes de mergulhar nesse universo de factoides e de músicas e de grandes lançamentos, eu quero saber de vocês, meus amigos podcasters, onde vocês estavam, o que estava acontecendo com as vidinhas infantis de vocês em 1996? Eu não tenho memórias, eu era muito pequeno. Você tinha o quê, 1990... 1996, eu não lembro, não tenho nenhuma memória de nada. Eu sei que a novela Rei do Gado passava, mas eu vi no reprise. Não vale a pena ver de novo? Eu tinha 7 anos, eu possivelmente estava fazendo coisa de criança, né? Assistindo TV Cultura, tirando usando meleca do drogas, nariz, dirigindo. ouvindo. Nem Esse aí é só você que usava droga atrás da igreja. Eu era uma criança que ia na igreja nessa época. Mas eu também ia na igreja e usava drogas nessa época. Afinal, pra usar droga atrás da igreja, tem que ir à igreja, né? Exatamente. Mas, putz, eu não tenho nenhuma memória muito específica desse ano, não, assim. Não... Talvez Morte dos Mamonas, que acho que a gente vai falar logo mais, mas meio que é isso, assim. Eu estava sendo criança no interior de São Paulo. E você, amigo? Cara, foi a gente mudou pra Itaipulândia no final de 95. Meus pais estavam falidos pós-Collor e vários outros acontecimentos ali. A gente tinha acabado de montar um restaurante lá em Itaipulândia. Eu lembro que era eu lembro com melancolia essa época. Eu acho que era meio triste. Meus pais, eu via que eles se fudiam trabalhando, assim. A gente passou por umas casas bizarras onde a gente morou lá. Foi meu primeiro ano na escola, lá em Itaipulândia também, professora Nelly, no pré-3. Furtado, que tudo! Né? Mas eu lembro que nessa época ainda podia bater em alunos. Eu lembro que eu apanhei de régua, eu ganhei Eu acho que, beliscão. amigo, isso nunca pôde, assim. Então, Pode mas sim, eu né? lembro... Nick, pode durante muitos anos, Nick. Era eu lembro normal. muito... Era normal, Nick, antes não tinha ECA. Ela me pegar pela orelha. E no interior o ECA só foi O valendo ECA de nos 1990, o ECA do ano de 1990. Então, tipo assim, pro interior, cara, era outra... Eu lembro muito nítido dela, assim, sei lá, você tá conversando por qualquer coisa, ela me pegava pela orelha e me levava até frente da sala e me deixava no canto da porta, assim, de cabeça virada pro resto da turma, assim. Telar, Nossa, vem aqui gente. nos dar um conselho, pelo amor de Deus. Cara, não existia conselho tutelar na minha cidade nessa época. O conselho tutelar só foi ter anos mais tarde, assim. Então, mas assim, apesar dos pesares, eu adorava a professora Nelly, assim, eu era demoníaco, mas eu era sempre o querido dela, ela sempre me chamava pra ajudar todas as coisinhas, assim. Eu era aquele menino, o demônio da sala, mas que os professores gostavam. Então a professora Nelly foi assim, e anos mais tarde eu fui ter aula com a Ionara, que era filha da professora Nelly, então uma geração de professores. Eu soube que ela teve Alzheimer, nossa, ela teve um final de vida meio triste, assim, verdade, tá saudades. Que Deus a tenha, professora Nelly. Mas gostava de 1996, e eu lembro muito da música da Simone, se não me engano, Então é Natal. Eu lembro de Natal de 1995 para 96, tocava muito Então é Natal, e eu tomava banho numa
uma fonte. Enfim, memórias da infância. Aí, o disco comemorou 30 anos no final do ano passado, né? Porque ele saiu no dia 25 de dezembro, que é o aniversário dela. Dezembro. Eu lembro que tocava sem parar, assim, eu lembro de um evento da cidade, assim, da prefeitura, eu dentro de um chafariz e Simone. Então essas são as memórias que eu tenho. Mas olha só o que aconteceu no Brasil e no mundo em 1996. Foi o ano do massacre de Eldorado nos Carajás, em abril, com 19 trabalhadores sem terra mortos pela Polícia Militar do Pará, um dos episódios mais violentos da história agrária do país, algo que segue até hoje acontecendo. De vez em quando a gente tem algum novo massacre acontecendo desse gênero. Foi o ano da tragédia da morte dos Mamonas Assassinas, assim, foi no final de semana que o avião deles caiu na Serra da Cantareira, foi de um sábado para domingo, se eu não me engano, e aí eu lembro que no domingo todas as TVs do Brasil só dava isso. O Brasil parou, de fato. Tipo assim, a gente não tinha informações, mas a gente tinha só os repórteres lá. Eu lembro que tava chovendo, as pessoas indo atrás para tentar encontrar os corpos deles, assim. Uma cobertura midiática horrível também, nessa época. Não, péssimo, né? Anos 90 no Brasil, a cobertura de TV para esse tipo de tragédia é podríssimo, assim. Eu sempre conto essa história de que o sucesso dos Mamonas Assassinas foi extremamente meteórico e ele dura exatamente o tempo de transmissão da novela História de Amor do Manuel Carlos, Verdade. Que é a primeira Helena da Regina Duarte. A novela começa a ser transmitida em 1995, logo um pouco depois que a novela começa a ser transmitida, rola o estouro dos Mamonas Assassinas no Brasil e eles se transformam num grande sucesso e eles acompanhavam a novela. Isso eu acho sempre muito curioso, porque essa história foi resgatada recentemente quando a novela estava sendo reprisada pela Globo, porque o acidente deles acontece no dia que o último capítulo da novela foi transmitido, no dia 2 de março de 1996. No dia 2 de março, eles assistiram a reprise, que é aquela reprise que passa no sábado. Eles estavam fazendo show em Brasília e eles pararam, como eles não tinham conseguido assistir o capítulo na sexta, eles pararam na sala do aeroporto antes de embarcar, e eles iam ter um tempo até embarcar, para assistir o capítulo da novela. E aí, depois que eles assistiram o capítulo da novela, rola ali aquelas histórias que tem de tensão e tudo mais, que eles já estavam meio assim, e aí depois é que eles embarcam. Então eles assistiram o final da novela para saber o que tinha acontecido com a Joyce e com a Helena, tal qual todos nós. Também foi o ano de outra tragédia aérea, que é a queda do voo da TAM 402, na região ali do Jabaquara. Foram 99 mortos. Cara, isso foi uma coisa muito marcante na minha família, porque ela é tia-avó da minha mãe, já faleceu tem alguns anos, uns 2 anos. Ela morava na região onde caiu, assim. Então ela lembra que eu lembro dela ligar pra minha mãe e contar que ela sentiu o estrondo, e aí toda a mobilização ali, sim. Então, assim, foi... Porque, tipo, tem casas do lado do aeroporto de Congonhas, assim, é bem assustador toda vez que rola. E anos mais tarde teria mais uma catástrofe também com aquele voo que veio do Rio Grande do Sul. Com a TAM também. 96 é o ano do clone da ovelha Dolly, que eles conseguiram fazer a primeira clonagem de um animal e, consequentemente, criaram um enredo para a Glória Pérez lançar a novela O Clone anos mais tarde. É o ano dos Jogos Olímpicos de Atlanta, é o ano da prisão do PC Farias e sua morte / suicídio misterioso ali. Eu adoro o suicídio com 3 tiros nas costas. Quem nunca se matou com 3 tiros? O ano da febre do Tamagotchi e do Pokémon, mas assim, isso foi uma coisa meio global, mas eu lembro que o Tamagotchi chegou mesmo no ano seguinte, 1997. Eu fiquei curioso, porque eu pensei, essa é uma coisa que eu lembro de pedir Tamagotchi, daí eu vi na pauta e fui pesquisar. Ele chega no Brasil em 97, entre 97 e 98, e ele vira febre aqui no Brasil. E ele chega... de maneiras não oficiais, porque oficialmente ele só vai ser lançado como Tamagotchi com esse nome agora nos anos 2020. Naquela época não existia o Tamagotchi oficial no Brasil, a gente tinha sempre o pirata. Os nossos camelôs sempre dando nome no Brasil, eles arrasam. Então, e o Pokémon, acho que ele só não se popularizou tanto assim exatamente por isso, porque era, né, a marca proprietária da Nintendo e não tinha a versão pirata. Então Tamagotchi, tipo, como, né, vinha baratinho no camelô, era muito mais fácil de popularizar. Por falar em Nintendo, é o ano do lançamento do Nintendo 64 e eu joguei muito Mario Kart nisso, na videolocadora Star Video do Zé, lá em Itaipulante. Deixei muitos dinheiros lá.
É o ano da telenovela O Rei do Gado, um dos grandes sucessos de Benedito Rui Barbosa na Rede Globo. E a gente vai falar de novo, Rei do Gado vai impactar vários lançamentos aqui das músicas brasileiras que vão aparecer na trilha e vão vir com aquele selinho assim, incluindo a música da novela O Rei do Gado. É o ano do lançamento do Hotmail e hoje mesmo eu descobri que existem pessoas que ainda usam bastante, que eu disparei 2 e-mails no Hotmail hoje. O ano da estreia de Independence Day, que eu acho que é um dos filmes mais reprisados da história da TV brasileira, é um dos clássicos do Temperatura Máxima do Domingo da Globo ali e outras sessões. É o ano em que o El Chan domina o Brasil e eu lembro muito nitidamente de ter pegado emprestado um shortinho coladinho da minha irmã para dançar na escola fingindo ser o jacaré. É o ano do caso do ET de Varginha e aquela foto icônica das 3 meninas que parece a capa de um disco indie maravilhoso ali. É o ano da Guerra dos Navegadores, com a Microsoft lançando o Internet Explorer 3.0, que batia com o Netscape Navigator, que era ainda um dos mais usados da época. É o ano da criação da nossa queridíssima urna eletrônica, então ela está trintando nossa urnita eletrônica aí. Bota o barulho do piruliruli aí, Nick. É o ano do lançamento do DVD. Obviamente, ele só vai se popularizar no Brasil entre o final dos anos... Eu lembro que em 1999 eu vi a primeira caixa de DVD, mais uma vez na Star Video locadora do Zé. Mas eu lembro que o DVD só começa a se popularizar no começo dos anos 2000, mês 2000, 2001, eu lembro que já tinha aí. Eu lembro que o primeiro filme que eu vi em DVD foi Matrix. E aí tinha aquela propaganda, você pode mudar a câmera e ver a cena de outro ângulo, mas isso acontecia, sei lá, tipo, uma vez. Menus interativos. Menu interativo era legal, pô, isso era bom. Foi o ano que o Deep Blue venceu o Kasparov. O Deep Blue era um supercomputador da IBM que jogava contra o Garry Kasparov, que era o maior jogador enxadrista da época. Então, pela primeira vez, um ser humano perdeu para uma máquina no jogo de xadrez, um fato super relevante aqui. E é o ano também da separação do príncipe Charles e da princesa Diana, um bafafá, uma fofocaiada, e que ano seguinte culminaria, né, no falecimento da nossa princess. O Kleber citou o axé como um grande ponto ali de momento em 96, mas 96 também é ali um grande momento desse sertanejo das duplas românticas ali dos anos 90. É o ano que rola o segundo Amigos, né, que reúne o Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, e no Amigos 96, eles recebem a Simone, que a gente comentou anteriormente, estava fazendo muito sucesso com o disco de Natal, e eles recebem também Cristiane Ralph, Jean e Giovanni, João Paulo e Daniel. Inclusive, tá na minha lista de fazer uma pauta sobre o sertanejo romântico dos anos 90. Eu acho que a gente merece muito pra falar mal e falar bem também algumas coisas. E a novela Rei do Gado que a gente citou ali, eu acho que tem muito impacto nisso, tanto que nesse mesmo ano o Luiz Fernando Carvalho, que é um diretor importantíssimo da TV brasileira, dirigiu um clipe pro Chitãozinho e Chororó, que passou no programa, porque tinha toda essa relação com a trilha da novela. Como eu falei, a trilha da novela impactou muito o que as pessoas consumiram em 1996. Além da morte dos Mamonas Assassinas, 1996 é o ano da morte de Renato Russo, mais uma das vítimas de complicações da AIDS, e também é o ano da morte do Costinha, que era um humorista que pra mim já era velho no nosso tempo, então assim, talvez algum ouvinte com 40, 50 anos aqui saiba quem foi Costinha. Eu acho que os nossos ouvintes não vão saber quem é Costinha. Eu só lembro daquele vídeo da raspadinha do Costinha, que era um dos clássicos do YouTube. Eu lembro dele na Escolinha, porque a Globo reprisava muito Escolinha. Verdade. Mas ele era um ator importante, tipo, no cinema e tal, mas eu não acompanho muito, não. Só sei meio nesse cenário. No mundo, a gente perdeu o Tupac Shakur, que foi assassinado ali. É o ano da morte do Carl Sagan, esse renomado astrônomo e cosmólogo. É o ano da morte da Ella Fitzgerald também, que é a primeira dama da canção, um dos nomes mais importantes da música. Eu achava que ela tinha morrido antes, mas ela morreu em 96, pra você ver. E também é o ano da morte do Gene Kelly, ator, dançarino, diretor americano, que ficou eternizado por conta do filme Cantando na Chuva. Aí você contou pra correr e cortou a Marguerite Duras, né, que você tinha na lista ali. A diretora e cineasta, autora do Amante, que é o livro perfeito. Boa! Mas bora lá, vamos falar sobre música e música brasileira.
E eu acho que a gente já pode começar com um pacotão aqui, que em 1996 a gente tem uma mistura, uma multiplicidade de ritmos se encontrando em campos diferentes da música brasileira de maneira geral. A gente vai ter de cara o Sepultura com o Roots, que é um disco, talvez o disco mais acessível do Sepultura, é um trabalho que consolida muito bem essa relação dele com os ritmos tribais indígenas, com a música produzida no Nordeste do país, com essa questão do olhar para a cultura periférica brasileira, e ao mesmo tempo ele é meio que considerado como um dos marcos do nu metal, assim, então ele vai influenciar diretamente o trabalho de galera como Korn, Limp Bizkit, toda essa galera que viria ali mais pra frente, ele meio que consolida, assim, e eu acho um puta disco, é o último álbum com a formação clássica ali da banda, antes da saída do Max Cavalera, que depois vai investir em outros projetos, vai ter vários desentendimentos ali com a banda, e eu acho um dos discos mais representativos da música brasileira nos anos 90. Eu acho muito interessante que essa época do rock brasileiro, nas mais variadas vertentes do rock, era isso que você falou, tipo, tava conversando, dialogando com alguma música, algum estilo de música brasileira também. Então, sei lá, a gente tem o Chico Science Nação Zumbi, com Afro Ciberdelia, que é esse rock meio americano, meio... enfim, rock mundial, só que dialogando diretamente com o maracatu, que é algo totalmente brasileiro, então é uma dessas coisas... E esse, diferente do anterior, eu acho que ele é um disco que traz mais essa questão da música psicodélica, até pelo próprio título da obra ali, desse olhar pro cancioneiro psicodélico nordestino, Ave Sangria, essas bandas todas que vinham ali dessa vertente um pouco mais lisérgica, né? Então, eu acho bem interessante como... boa parte desse rock, principalmente dessas bandas mais novas, conseguia dialogar muito bem. Foi o que você falou de Sepultura. Tem o Mundo Livre S.A. também, com Aguentando o Oiá. Tem Mestre Ambrósio com Mestre Ambrósio. Então, acho que essas bandas... É o ápice do Mangue Beat, né? Tipo assim, veio ali em 1994, com o primeiro álbum do Nação, que estabelece uma cena, um conceito de cena. Vem também junto o primeiro álbum do Mundo Livre S.A. E aqui começa a própria cena sudestina, a imprensa sudestina, começa a buscar o que tá rolando no Nordeste pra gente trazer pra cá, pra exportar pra cá também, né? Eu acho que no 1996 é um ano... Os anos 90 como um todo para a música brasileira, eles são uma década de muitas frentes e muitos caminhos. Assim, a gente não consegue ditar determinadas coisas, como fica muito claro, sei lá, nos anos 70 ou nos anos 80, a gente tem movimentos muito específicos. E aí eu acho muito interessante como tem coisas que se entrecruzam, se conversam e se dialogam nos anos 90. Então a gente vai ver aqui, especialmente em 1996, tem vários artistas que vão aparecer nos discos uns dos outros aqui dentro. Então acho que isso é muito interessante. Eu começo citando o disco da Daniela Mercury, que é o Feijão com Arroz, que é o quarto disco de estúdio dela, uma das capas mais lindas dos anos 90. É um disco que tem uma... E é um dos melhores discos dos anos 90, inclusive, de música pop, de axé e de tudo mais. E é muito interessante como ela tava. A música, o axé tinha, pra quem não viveu os anos 90, gente, tinha muito preconceito com o axé, com a forma como ele era construído. E tinha esse diálogo. E a Daniela Mercury era a única que tinha esse caminho que ela conseguia trafegar e conversar e dialogar com essa MPB que sempre foi tinha muito... um verniz cult, assim, né? Sim, e aí é muito interessante que ela faz conexões com outros artistas de outros universos. Então a gente vai ter, por exemplo, a participação do Samuel Rosa, do Skank em Minas com Bahia. A gente vai ter ali o Carlinhos Brown, que é meio que uma figura bastante conectada e que une várias dessas pessoas dentro do disco. A gente vai ter ela gravando Chico César com A Primeira Vista, que é uma... Nossa, linda! Pra mim a versão definitiva dessa música é essa. O Chico César é uma dessas vozes de uma nova possibilidade de MPB que estava surgindo ali nos anos 90. E essa versão dela é a versão que entra na trilha de O Rei do Gado. Então toca horrores essa música naquele ano. Mas esse é o disco que tem Nobre Vagabundo, tem Rapunzel. Então é um disco com muitos sucessos. E aí eu acho interessante já citar o disco de 1996 do Carlinhos Brown, que é o Alfa Gama Betizado, que é assim, pra mim, a obra-prima do Carlinhos Brown. É o disco de estreia dele, né? E é um disco que acho que ficou muito tempo fora dos streamings, dessas coisas. E por as pessoas criarem uma imagem, eu acho, meio
esquisita, uma relação esquisita que as pessoas têm com Carlinhos Brau por causa da TV, por causa de todas essas coisas. Eu acho que às vezes tem um preconceito que as pessoas não escutam esse disco. É um disco maravilhoso, produzido pelo próprio Carlinhos Brau, com o Arthur Lindsay e o Ali Badaru. Tem coisas maravilhosas dentro desse disco, assim. É o nosso Prince. Eu acho que é um disco que vale vocês ouvirem de cabo a rabo mesmo, assim, do início ao fim. É um disco muito, muito interessante. E aí, só trazendo um contraponto mais pop do axé e ultra comercial, é o ano que o Banda Eva lança Beleza Rara, assim, que eu acho que é um disco que prepara o terreno para aquele disco ao vivo que eles vão lançar, eu acho que no mesmo ano. Acho que tá quase na virada para 97, né? E é um disco que tem várias canções altamente pegajosas, com Ivete Sangalo, com um vozeirão absurdo. Esse disco tem Levada Louca, esse disco tem Tic Tic Tac e tem Beleza Rara, que até hoje é uma das minhas favoritas da Banda Eva. Assim, eu acho que é uma das minhas canções símbolo do carnaval brasileiro de maneira geral. Todo carnaval que você for, todo ano alguém vai tocar em algum momento Beleza Rara. E eu acho ela uma excelente canção, assim. Boa. O Renan tinha citado o Skank. O Skank lança um ótimo disco nesse ano, que é o Samba Poconé. Tem uma partida de futebol, tem Garota Nacional. Acho que, de fato, foi o disco que consolidou eles ali como uma grande força desse pop rock brasileiro dos anos 90. Assim, acho que é o disco de maior sucesso deles. É um disco que consegue dialogar com muita gente, assim. Tem a participação do Manu Chao em, sei lá, umas 2, 3 músicas. É algo meio maluco, assim, mas... E de novo com essa pegada exploratória, né? De combinar estilos da música ao redor do mundo, da música brasileira. Tinha sempre um triangulinho ali, um que eu acho que eles baião, eles diminuem o dance hall, aquela coisa meio raga que tinha nos outros. Sim. E daí traz mais outras coisas. Sim. Tipo, tem mais ska, eu acho que tem mais... dialoga com o forró, tem outras conexões, e eu acho que isso é interessante, que a gente tá falando aqui de rock brasileiro, e esse é um disco produzido pelo Dudu Marotti, que é um nome importante aqui nessa época, e que é interessante porque o Skank essas bandas desse momento, elas vão circular e dialogar com artistas de outros gêneros. Eu acho que elas não ficam restritas num universo fechado desse rock, a gente vai ver isso aqui por outros momentos dessa primeira parte. Eu queria aproveitar e emendar nisso que o Renan falou, porque eu acho que a gente tem um dos projetos mais representativos da década de 1990 para mim, que é o Rapa, com a formação com o Marcelo Yuca ainda junto com eles, e em 1995 eles lançam para mim o que é o primeiro álbum realmente maduro do Rapa, que é o Rapa Mundi. É um disco que vai do rap ao rock, vai trazer essa coisa do scratch, de combinar diferentes elementos políticos, culturais dentro de uma única obra. É o álbum que é catapultado por conta do enorme sucesso de A Feira, que é uma música que tocou exaustivamente nas AM e FMs do Brasil inteiro. É o disco que vai ter Pescador de Ilusões, que depois vai ter uma sobrevida nos anos 2000 por conta do acústico, mas é o disco que tem a melhor versão para vapor barato. O próprio Yuka já falou que tem vergonha dessa versão, por Deus. Se liga, né? Eu acho que esse disco é interessante para pensar também de novo naquilo que eu falei, como as pessoas estavam trocando e trabalhando de forma coletiva e conjunta de diferentes frentes, porque tem composição assinada pelo Lenine, que também vinha dessa geração de novos compositores da MPB junto com o Chico César, tem participação do D2, que é um nome muito fundamental ali com o Planet Hemp nos anos 90, tem música do Pedro Luiz, que depois teria o Pedro Luiz e a Parede, que também é um nome importante dessa cena independente carioca. Então acho que tem essas circulações muito interessantes que são possíveis nesse momento, né? E ele é um ensaio porque o Rapa vai lançar 3 anos mais tarde na obra-prima deles, que é o lado B e o lado A, que é o último disco com o Marcelo Yuca ali, e é assim, uma outra obra-prima da discografia da banda. Sério, gente, pra quem só foi conhecer o Rapa por conta do acústico dos anos 2000, ignore isso, ignore essas coisas dos anos 2000 e volte pra esses discos, porque eles são realmente muito, muito bons. E é interessante que é um ano bem abrangente, né? A gente já falou de, sei lá, Nordeste, Sul, Sudeste. Acho que, sei lá, tem anos que, principalmente depois, assim, começo dos anos 2000, fica muito centrado aqui em São Paulo e Rio, e esse ano é legal porque ele expande, assim, tem Minas, enfim, tem bastante coisa legal.
Eu acho um dos meus discos preferidos de 1996 é O Grande Encontro. Eu acho uma das coisas mais maravilhosas da música brasileira nos anos 90. Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho se reúnem no palco e revisitam os seus repertórios, que são repertórios riquíssimos, extremamente complexos, extremamente fantásticos. Essa é a única versão do Grande Encontro que tem o Zé Ramalho. Os outros seguem fazendo esse projeto várias vezes, tem vários discos, depois eles ficam fazendo, tipo, reencontros. O Zé Ramalho nunca quer se meter nesses reencontros. Renan, eles estão querendo ganhar dinheiro e toda vez investindo na mesma coisa. Foda-se, porque toda vez que tem show eu vou de novo ver. E eu sempre choro com a Elba Ramalho cantando. Nossa, a versão de Chão de Giz desse disco, é muito triste que ela tenha morrido tão jovem, assim, uma excelente cantora. Amiga, é que os ETs implantaram um chip na barriga dela. E aí aconteceu muitas coisas com ela a partir disso. É muito difícil pra ela. Só que na hora que ela entra no palco, começa a cantar Chão de Giz, eu esqueço desses momentos. Aí quando ela diz, você cortou o seu cabelo, sim, foi a tesoura do desejo. Eu falei, nem me lembro mais das bobagens que ela falou. Que coisa linda é este momento estar com ela. Já vi isso de pendurada numa árvore, numa virada cultural, pra poder ver minha Elba Ramalho cantando. Eu amo. Quem nunca ouviu o Grande Encontro, gente, ouve, que eu acho que é uma boa porta de entrada pra você conhecer os repertórios desses 4 artistas, Alceu, Elba, Geraldo e Zé Ramalho. Em 1996 é um ano bem definidor para os Paralamas do Sucesso, porque assim como boa parte das bandas que explodiram na década de 1980, o Paralamas tem uma dificuldade de avançar no começo dos anos 90. A mesma coisa vai acontecer com Titãs, vai acontecer com RPM, com Ira, com Kid de Abelha. Todo mundo vai ter uma dificuldade de fazer essa transição do rock dos anos 80 para esse começo da década de 1990. Paralamas não foi diferente. Eles lançam alguns discos bem confusos. Eles lançam Vamos Bater Lata, que é um excelente álbum ao vivo, mas eles voltam em 1996 com Nove Luas, que pra mim é um dos melhores trabalhos da carreira da banda. É o disco que tem Lourinha Bombril, tem a versão que eles fazem de música ligeira, que posteriormente o Capital Inicial também vai fazer uma versão pra essa mesma música, assim. Então é o disco que tem o Caroço da Cabeça, Busca a Vida, assim. É um disco bem legal, é um disco que eles continuam a brincar com essas outras possibilidades dentro de estúdio, com o Herbert Viano muito entusiasmado, já se consolidando como um compositor para outros artistas. A própria Ivete Sangalo, que a gente acabou de citar, vai gravar grandes canções do Herbert em carreira solo posteriormente, assim. Então, um excelente disco dos Paralamas. Vale citar aqui que em 96 o Arnaldo Antunes lança seu terceiro disco. Os primeiros 3 discos do Arnaldo Antunes são bem esquisitos. O Arnaldo Antunes é esquisito até hoje, que bom. Mas acho que é muito interessante porque cria um contraponto muito forte ao que os Titãs vai se transformar nos anos 90. Então o Arnaldo entra muito de cabeça nas coisas dele. E esse disco, O Silêncio, representa bastante disso, mas ele vai para um lado mais pop rock, acho menos poesia concreta do que o primeiro disco, por exemplo, ou o segundo. Mas acho interessante, por exemplo, que o Arnaldo Antunes, ele vai ser, como eu falei ali, é um momento de virada para esses artistas dos anos 90. A gente tem esses artistas que estão criando uma outra possibilidade de MPB. O Arnaldo vai ser gravado pela Maria Bethânia nesse ano, e o Arnaldo vai passar a se transformar num desses compositores costumazes na cartela ali de autores da Maria Bethânia até os dias de hoje. E esse ano é um ano muito marcante para essa mudança de chave nos compositores da casa da Bethânia, quando ela lança o Âmbar, que é um disco que eu amo muito, já falei por aqui no especial que a gente fez recentemente da Maria Bethânia, mas é um disco excelente que ela grava Adriana Calcanhoto, que ela grava o Carlinhos Brown, o Arnaldo Antunes, o Chico César, tem coisas mais clássicas das coisas que ela costumava gravar geralmente, mas acho muito interessante esse diálogo que ela abre com os novos artistas. E aí eu vou puxar aqui pro minha bolinho para ir mais rápido. Chico César, que ela grava aqui, lança nesse ano o que é o seu segundo disco, mas o seu primeiro disco de estúdio, que é o Cuscuz Clã. Ele tinha lançado antes os Aos Vivos, que foi todo gravado ao vivo. E o Cuscuz Clã é excelente. Eu acho o Chico César um artista, assim, absurdamente genial. É o disco que tem Mama África. E eu amo o fato de que é o disco que ele grava novamente à primeira vista, que já estava nos aos vivos. Ele grava em estúdio agora. E aí eles colocaram o selinho, que está até hoje na plataforma de Spotify. O selinho. Aqui contém a música à primeira vista de O Rei do Gado. Só que não é a versão que tocava na novela, porque na novela tocava a versão da Daniela Mercury, mas aqui é a versão dele. Mas enfim, aproveitaram para vender o disco. Excelente.
Esse é o ano que tem Zizi Posse com Mais Simples. É o meu disco preferido da Zizi Posse nos anos 90. Acho assim, a voz dela está extremamente límpida. É um pouquinho antes da fase Per Amore dela. Ela canta Miguel Wisnik maravilhosamente bem. Eu acho a versão dela para a faixa título Mais Simples linda de morrer. A Zélia Duncan lança seu terceiro disco, Intimidade, é o segundo disco ali, é o disco posterior ao grande estouro dela com Catedral, então é meio que ela tentando entender quem ela ia ser a partir dali, porque eu acho que tem um estouro de sucesso que é muito amplo na carreira dela. A Sandra de Sá lança A Lua Sabe Quem Eu Sou, que é um disco que flerta muito com a música pop dançante que estava sendo feita naquele momento, então acho que flerta ali com R&B, com a música eletrônica. É um disco bem interessante que talvez vale ser redescoberto. Acho que a Sandra de Sá tem muita coisa para ser redescoberta, então vale a pena descobrir. E além disso, a Nausete lança Lovely Rita, que é o disco que ela grava a Rita Lee. É um disco que é o momento que elas ficam próximas e tudo mais. As versões da Nausete são extremamente diferentes de tudo que se espera da Rita Lee. Eu acho que é muito a cara da Nausete. Eu sou completamente apaixonado por esse disco. Eu acho que ela faz com Mutante. A delicadeza com que ela canta essas canções, ela não tenta emular nada da Rita Lee, que eu acho que o grande problema de todas essas cantoras jovens que tentam regravar a Rita Lee é que elas querem dizer, olha como eu sou roqueira e como eu sou a herdeira da Rita Lee. E fica sempre uma bosta. E eu acho que o da Nausete é completamente contrário, que ela mostra, olha como a Rita Lee é uma grande compositora e eu vou cantar as coisas da Rita Lee do meu jeito, porque eu não sou a Rita Lee, ponto. E a Rita Lee adorava esse disco, então isso é importante. E a Fafá de Belém Mas eu gosto da versão do acústico da Malu Gavassi. Eu acho que ela tem uma intensidade ali, não? Da Malu Gavassi? Não quero falar da Malu Gavassi. Detesto ela cantando Rita Lee. Odeio, detesto. Tem escrito isso impresso lá no Screenel, o quanto eu odeio esse disco. Vamos lá. Pássaro Sonhador, Fafá de Belém, 1996. É um disco muito importante. É o disco da Fafá inspirado ali pelo Festival de Parintins. Tem alguns, talvez, dos maiores sucessos da Fafá até hoje. A Fafá passou por uma fase ali altos e baixos, a crítica não gostava das coisas que ela lançava, mas as coisas dela vendiam, todas essas coisas, e ela lança um disco que é tipo assim, foda-se o que a crítica pensava, vou lançar um disco aqui, vou vender, e daí ela lança basicamente Vermelho, lança Abandonada. Nossa, é um disco tocou assim, horrores. Eu lembro que eu fui no final eu fui pro litoral e só tocava Vermelho sem parar, assim, era surreal. E é muito interessante porque ela é do Pará, mas ela que nos conecta a um festival que é o Festival de Parintins, que é muito subvalorizado do Sudeste para baixo. Então acho que ela aponta esse olhar para esse espaço e é um disco muito bonito. Eu acho que a Fafá abraçou isso com muita sinceridade. Ela vai quase todo ano no Festival de Parintins. Ela faz a linha, um dia de azul, um dia de vermelho. Ela faz a linha, estou com todos, estou abraçando todos, sou do povo. Enfim, mas é um disco muito bonito. Acho que é importante para essa imagem pop da Fafá nesse momento. Falei bastante. Chica. Eu quero puxar mais alguns aqui só para encerrar. É o ano que Marisa Monte lança Barulhinho Bom, uma viagem musical mostrando ser, mais uma vez, uma das grandes estrelas da música brasileira ao vivo. É o ano de Paulinho da Viola com Bêbado Samba, Djavan com Malásia, Lô Borges com Meu Filme. É o ano que Sandy Jr. lança Dig Dig Joy e encanta as multidões de crianças brasileiras. É o ano que o El Chan lança Na Cabeça e na Cintura com alguns de seus maiores hits. E é o ano que a coletânea Axé Bahia 1996 reúne simplesmente Banda Cheiro de Amor, Netinho, Banda Eva, Timbalada, Gera Samba com um pupurri assim maravilhoso, fazendo essa transição para virar posteriormente o El Chan. Cara, muita coisa boa. Só citar que você falou da Marisa Monte, eu acho que o Barulhinho Bom é um ponto central para que as pessoas nos anos 2000 revisitem e passem a revalorizar os novos baianos. É ela que faz esse resgate Sim. ali do repertório. Todo o repertório de Barulhinho Bom é tipo assim, aulas e aulas, mas é muito importante para esse resgate as pessoas revalorizarem o trabalho dos novos baianos. Mas enfim, encarte de Barulhinho Bom é luxo, todo esse disco é absurdo, gente. Quem nunca ouviu tem que ouvir também. This summer, serve up the Cookout Classics, Kraft Mayo and Dressing. Toss green salads with delicious ranch dressing or zesty Italian.
serve smooth, craveably creamy potato salads with mayo. We all know it's not a cookout without Kraft. Bora falar sobre 1996, e aqui eu queria começar dizendo que 96 é um ano muito curioso, porque a música alternativa está em alta. Se você for buscar listas de melhores do ano de 1996, é inacreditável pensar que esses eram os artistas que estavam no topo, eram os artistas que vendiam horrores. Tem até, eu coloquei aqui na pauta, o quanto Simpsons e Futurama meio que vão referenciar. Eu acho que Futurama é de 1999, se eu não me engano, mas ele vai pegar um pouco desse espírito do tempo, de o quanto a música e a cultura alternativa estavam em alta, era coisa da moda. A MTV torava os clipes desses artistas, assim, havia um sentimento meio que de desprezo pela música pop, as pessoas estavam nessa euforia pós-movimento grunge, buscando ainda entender o que seria o novo Nirvana, e tem coisas muito curiosas aqui. Eu acho que nem é um desprezo pelo pop, eu acho que é uma abertura maior para estranheza, tanto que os artistas pop nos anos 90, eles podem experimentar coisas que hoje em dia seria muito difícil um artista pop experimentar. Tanto que a gente sempre pensa na carreira da Madonna mesmo nos anos 90, é meio absurdo você pensar na carreira dela nos anos 90 como ela estava fazendo coisas muito experimentais, ou como a Björk nos anos 90 era uma grande estrela pop. Então acho que as pessoas entendiam o pop com maior liberdade, com maior inventividade, tanto que eu acho que aqui nessa fase de 1996, a gente vai ver que tanto o rock alternativo se expande para coisas muito interessantes, ele também não está fechado só em si mesmo, acho que a gente tem possibilidades muito grandes. A gente tem uma gama muito interessante de cantoras e compositoras, de mulheres podendo cantar coisas do jeito que elas querem, da forma que elas querem, e a gente tem essa quase suruba ali dos gêneros, que eu acho que vai formar outros gêneros muito interessantes, que é, sei lá, é um momento aqui de celebração do trip hop, é um momento de nascimento de diversas vertentes da música eletrônica, então eu acho que é um momento muito fervilhante para essa experimentação, o que é muito positivo, porque, querendo ou não, hoje em dia tem muito artista que tá voltando para essas coisas aqui do final dos anos 90 para criar o que as pessoas estão achando que é moderno agora, mas basicamente, tipo assim, tava sendo feito aqui, então acho que tem coisas muito legais. Perfeito. Para começar essa lista, eu vou começar com eles que lançaram não apenas um, mas 2 discos nesse mesmo ano. Belle and Sebastian, eles lançam o Tiger Milk, que é inicialmente meio que um trabalho de conclusão de curso da faculdade deles. É um disco que sai de maneira independente, com pouquíssimas cópias, e ele vira meio que uma sensação cult na Europa inteira. As pessoas começam a comprar os discos de vinil deles por preços absurdos. Eles viram um hype meio Smiths em começo de carreira, começam a ser chamados para tocar, vira uma confusão absurda, e nesse espaço de tempo eles aproveitam para produzir um segundo disco, que é If You're Feeling Sinister, que tem uma edição do Clássicos VFSM gravada, e que para mim esse é um dos discos mais interessantes da década de 1990, porque ele é um disco quase inteiro acústico, ele tem essa coisa bem de indie. Pra mim ele é a base dessa coisa do indie pop que a gente vai ter posteriormente nos anos 2000, assim. Eu acho que é um disco bem definidor da estética do Belle and Sebastian, que era uma banda que cantava sobre as coisas mais banais, mais comuns do cotidiano, com uma visceralidade muito absurda. A própria faixa título, assim, eu acho If You're Feeling Sinister uma das melhores canções dos anos 90. If You're Feeling Sinister, Go Back and See a Minister. Cara, eu acho esse disco um espetáculo, ele vai pautar a sonoridade de uma infinidade de outros artistas. 2 discos excelentes pra mim. São esses discos que eles estão fazendo turnê agora, né? Que eles tocam um dia um dia outro, né? Eu, Renan, nunca fui na aula do Belle and Sebastian, já ouvi muitas vezes, tentei. Mas quem é fã e é muito fã, foi na aula, é a Anitta. Meu Deus. É verdade, ela adora Belle and Sebastian. Ela adora Belle and Sebastian, eles responderam ela o Stuart Murdoch respondeu anos depois, correndo atrás, tentando gravar com ela. Mas enfim. Em 1996 eu falei, as pessoas estavam experimentando com música eletrônica, esse momento importante do trip hop, bases do drum and bass, Everything But The Girl, Walk and Wounded, a gente sempre fala por aqui, não vou me alongar, tem especial que eu e o Kleber já gravamos sobre esse disco, é um disco muito fundamental para toda essa sonoridade que a gente vai ver aqui na virada do século, e para a sonoridade que a gente está vendo ser resgatada e revisitada por uma gama de artistas jovens nesse momento de 2026.
Eu quero puxar um bloquete aqui, o bloquete do emo. Bloqueteiro. De nós todos aqui, você é o mais bloqueteiro, Nick Silva. O emo em 96 estava voando. Tem muitos discos que são icônicos nessa primeira perna do emo ali, quando ele se destaca exatamente do hardcore e, enfim, vira esse Midwest emo. Tem Texas is the Reason com Do You Know Who You Are, maravilhoso. Tem Mineral de 96 também com The Power of Nossa, Failing. eu amo esse. Esse disco é, assim, absurdo. Tem The Promised Ring também com 30 Degrees Everywhere, muito bom. Tem Braid com The Age of Octane. O próprio Weezer com Pinkerton, ele é meio Sim. considerado assim um dos um disco emo, articuladores do apesar movimento. É um disco emo, sim. E é o disco que meio que mata o Weezer, assim, que eles lançam esse disco, a crítica e o público assim fala, meu Deus, que bosta. E 3 anos mais tarde, nos fóruns de internet, as pessoas falavam, cara, esse é o melhor disco dos anos 90 e força a banda a voltar para uma sequência de discos horrorosos posteriormente. Tem Rainer Maria também, que é uma banda bem divertida, um pouco mais pop punk, talvez, ali. Mas, enfim, é um ano que tem muita coisa interessante. Tem a da Drive-In, nessa coisa mais post-hardcore também. Enfim, tem muita coisa legal. Jimmy at World, nessa coisa mais indie também. Tem o Modest Mouse com This is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About, que é também um desses discos meio marcas, assim, dos anos 90, assim, principalmente nesse indie rock ali. Acho que eles vão fazer coisas bem diferentes depois, assim, mas continua sendo uma banda interessante até hoje. Eu falei sobre a relação com a música pop, mas é muito curioso como o 96 tem grandes vendedores de obras bem definidoras do pop da década de 1990. A começar pelo primeiro álbum do Spice Girls, Spice, eu acho que é o disco que consolida essa estética do girl group que viria a ser explorada por uma infinidade de outras artistas femininas brancas nos anos posteriores. A Kim Gordon detesta esse disco porque ele se apropria dessa identidade feminista de um jeito ultra comercial e falso e esteticamente saturado, assim, tem várias críticas dela. E Margaret Thatcher is Girl Power? É que é um disco, é meio que essa coisa do capitalismo, né? Que ele meio dilui e tenta se apropriar e suavizar. Porque, tipo assim, no final das contas, a experiência das Spice Girls ela é muito positiva para uma série de garotas no final dos anos 90. E elas criam uma liberdade que é muito interessante. Até pela própria diversidade delas. Sei lá, tipo, a imagem da Mel C, por exemplo, é super... Da Mel C, da Mel B, as duas são muito importantes, a Gary. Todas essas coisas, como elas tinham uma dubiedade sexual, como elas tinham... Várias coisas são importantes para diferentes pessoas. Mas ainda assim tem essa questão de que elas diluem e suavizam uma questão que era muito cara e muito séria pro pessoal que vinha do Riot Girl e tudo mais. Então tem essa dicotomia que é complexa, mas é inegável que as Spice Girls são talvez um dos maiores acontecimentos da Inglaterra no final do século. Elas são muito importantes e elas impactaram e modificaram a forma da gente pensar e consumir a música pop nessa década. Então não tem o que fazer. E no mesmo ano, a gente tem um outro disco que é mega fundamental pro pop dos anos 90 e que vai impactar artistas até hoje, que é Celine Dion com Falling Into You. Assim, é um disco absurdamente bom. Eu acho que a gente foi muito sufocado por conta da Celine durante a trilha sonora do Titanic. Sim. Foi uma coisa que saturou, assim, principalmente aqui no Brasil, com a Sandy fazendo a versão. Mas esse disco, assim, é muito curioso que uma das principais composições desse álbum, It's All Coming Back to Me Now, que é a música de abertura, que viralizou alguns anos atrás no TikTok, principalmente durante a pandemia. Ela virou uma trend que foi mega replicada. Mas é muito curioso pensar que ela é uma música pop de 7 minutos, assim, esse disco tá cheio dessas baladas românticas. A Celine, ela vai se consolidar como essa artista que faz essas grandes baladas melodramáticas e que vai ser a base All By Myself, né? All By Myself, esse disco tem You Make Me Feel Like a Natural Woman, esse disco tem várias outras composições que você... River Deep, Mount High, então assim, é um disco bem definidor desse pop, meio R&B, meio soul, cantado por mulheres brancas, e é simplesmente assim, a essência da Adele
é o disco da Adele. A Adele nasce com esse disco, assim, ela vai pegar muito da essência da Adele, vem desse disco, de todas essas cantoras dos anos final dos anos 10, vem desse álbum da Celine, assim, ele é realmente um discaço, ele é muito bem produzido, muito bem tocado, mas óbvio, é um disco pra você ouvir com uma taçucha de vinho, assim, numa sexta-feira à noite. Pra mãe divorciada ali. Exato. É importante citar, que já que a gente falou das Spice Girls, só mencionar que também é um ano que os Backstreet Boys lançam seu disco de estreia. Acho que é bem simbólico do que... É simbólico dessa pequena transição que vai começar a partir daqui e como toda essa estranheza que a gente tá vendo em 1996 não resiste até a virada da década. Ela morre essencialmente ali com o Woodstock 1999 e a gente entra na virada do século com um novo mundo dominado por boy bands e cantores de new metal. Então é meio que aqui é um canto do cisne quase, que eu acho que o último canto do cisne realmente vai ser 98, mas eu acho que 96 ainda tem muito disso. Mas falando que indo pro outro lado, para dizer de onde eu nasci em 1996, eu nasço de um quarto sujo de uma twinkzinha passando make, usando drogas. E ela se chama Brian Molko. E ele lança um disco chamado Placebo, por sua banda Placebo. Esse disco, assim, eu já ouvi tantas e tantas vezes. É um disco perfeito para mim, do início ao fim. Eu acho que o Placebo se apresenta de uma forma completamente única, mesclando ali o glam rock com essas coisas do indie rock do início dos anos 90, com essas referências ali do punk, do pós-punk, de uma forma muito única. Tem coisas assim absurdas nesse disco, tipo Nancy Boy, 36 Degrees, Come Home, música do milênio. Hang to Your IQ, tudo é muito bom, os clipes são maravilhosos, a identidade é perfeita, toda a energia de non-binary que Brian Molko cria aqui, toda essa brincadeira, esse deboche, esse exagero, é tudo muito maravilhoso. Eu sou completamente apaixonado por esse disco de estreia do Placebo, discos da minha vida. Eu quero puxar um blocucho aqui do rap, porque esse ano ele é muito foda pro rap. Eu acho que é um ano em que o rap dos anos 90 começa a ficar cada vez mais exploratório, experimental, abrindo possibilidades para outras coisas. Tem coisas mais formatadinhas ali? Tem, mas eu acho que tem muita coisa importante. É o ano que a Lil Kim lança Hardcore, que é um dos discos mais importantes pro rap feminino. E eu falo rap feminino porque o lançamento desse disco vai pautar o trabalho de várias outras mulheres, principalmente no final dos anos 90, começo de 2000, 2010. Ele é um disco mega influente para que outras mulheres se sintam abertas a rimar. É o ano que o Outkast lança At the Aliens, que é o disco que inaugura essa fase mais experimental do Outkast. Maravilhoso. É o ano da estreia do Jay-Z com Reasonable Doubt. É o último álbum do Tupac em vida, Wise on Me. É o ano que o Dr. Octagon, que também vai para essa coisa mais exploratória, vai lançar o disco homônimo. O Nas vem com um álbum em sequência, um dos grandes clássicos da década de 1990. The Roots com Philadelphia Half-Life. E por fim o Brainiac com Hissing Prigs in Static Culture, que também vai para essa coisa mais do hip hop experimental, torto, e que vai de novo influenciar muita gente ali nos anos 2000 para ir para um caminho cada vez mais irregular dentro do gênero. Bom, eu vou pro meu bloco aqui das minhas meninas. 1996 é o ano de estreia da Fiona Apple com o Tidal. Acho que transformou mundos, revirou vidas, e muitas pessoas não prestaram atenção no que ela estava fazendo, porque estavam mais preocupadas com fofocas sobre a vida dela, uma menina adolescente com problemas, e estavam envolvidos nessas coisas. Mas enfim, é um disco perfeito, tem Shadowboxer, tem Criminal, tem Sleep to Dream. Acho que ela modifica, acho que ela é muito filha dessa possibilidade da estranheza e da abertura do pop para um outro universo, porque a forma como ela dialoga com o jazz aqui é muito interessante. E aí, nesse mesmo sentido, eu acho que a Fiona Apple sempre foi muito filha ali de Sinéad O'Connor e de Tori Amos. Em 1996, a Tori Amos lança Boys for Pill, eu não sei como fala, pele, mas é pele. Enfim, é o terceiro disco dela, é um disco todo produzido por ela. Ela sempre escreveu todas as músicas, mas é um disco todo produzido. Esse é um disco que não vai ter
grandes hits como os discos anteriores. Eu acho que ele já passa para esse universo que vira o mundo fechado das fãs de Tori Amos, mas ainda assim é um disco muito importante. Acho que todos os anos 90 da Tori Amos são muito interessantes de criatividade, de inventividade. Outra mulher que lança seu disco em 1996 é a Sheryl Crow, com seu segundo disco, que é auto-intitulado. É o disco que vai ter um dos grandes hits da carreira da Sheryl Crow, que é o If It Makes You Happy. É um disco excelente, que eu acho que tem de novo esse casamento que a Sheryl Crow faz muito bem do rock com a música country, com o blues, de uma forma que ainda é sedutora, que não é cafona. A Faye Wong, que é uma artista que eu já falei aqui algumas vezes. Muito bom. Ela vai lançar o Fusal, que é o disco dela aqui cantado em chinês. Em 1994, ela tinha feito algumas versões de artistas como Cocteau Twins e Cranberries em cantonês, num disco que eu não sei pronunciar o nome, né? Que tem um nome em inglês que se chama Randall Toffs, mas tem um outro nome. Ele é um disco todo em cantonês, e aí em 96 ela vem com esse disco que é todo interpretado em mandarim, e aí ele é mais voltado para esse universo do Dream Pop. E aí uma das curiosidades desse disco é que ele tem 2 composições feitas pelo Cocteau Twins especialmente para ela. Eles não falam, obviamente, mandarim, mas eles mandaram a letra e foram construindo junto com ela, e com os compositores que trabalhavam com ela, e depois ela fez a tradução final, mas as bases, a produção é tudo muito a cara do Cocteau Twins, e o disco tem muito desse diálogo com as coisas do Cocteau Twins. E pasmem, é mais fácil você entender o que ela está cantando do que ele espera nesse disco. O pior é que essa fase de 1996 é um ano em que é o momento já que o Cocteau Twins está muito compreensível o que eles estão cantando. Eles lançam Milk and Kisses, que é o último disco da banda. Acho que já está ali naquele momento muito conturbado, as coisas são complexas, eles fazem Estavam só cumprindo o contrato nessa época. E pra mim tem talvez uma das músicas mais lindas que o Cocteau Twins já fez, que é Real Can Heart, que é a música que é a homenagem da Liz pro Jeff Buckley, baseada ali relacionada à paixão que eles tinham pelo Rainer Maria Rilke, e é uma música que também que depois vai aparecer a Faye Wong vai regravar também em 1997, então tem toda essa relação muito interessante entre eles. Eu acho um disco lindo. A Michelle Negdocello lança Peace Beyond Passion, que é um disco que eu já indiquei por aqui quando a gente falou de discos num episódio de Pride que a gente teve por aqui. É um disco muito interessante, muito rico. É um disco lançado pelo selo da Madonna naquele ano. A Michelle Negdocello faz uma mistura muito curiosa entre música pop, R&B, jazz, rock, tudo numa celeuma, aquela mistura ali para discutir religião, sexualidade, liberdade, interessantíssimo. Cat Power lança seu terceiro disco, What Would the Community Think? Em 94 ela tinha gravado 2 discos num único dia, ali, numa única semana, e ela lança um disco em 95 e um em 96. Mas aí em 96 ela assina com a Matador e lança esse disco, que foi produzido com mais calma. É o disco que tem Nude at the News, é um disco que eu adoro, só que ela se destrambelha, como sempre, e aí ela faz 3 meses de... Bebe todas. 3 meses de turnê e diz assim, não quero mais ser cantora, não quero mais fazer essas coisas, vou abandonar tudo isso aqui. Ela abandona tudo, vai embora, vai trabalhar de babysitter não sei aonde, e aí basicamente ela vai dizer, não quero mais ser cantora, e daí ela vai ficar louca e vai basicamente inventar todas as letras do Moonpix, que mudaria os rumos da história em 98. Tudo. Enfim. E Neneh Cherry lança Man em 96, que é o disco dela Trip Hop. Quando a gente fez o episódio sobre Trip Hop, a gente falou, todas as cantoras nos anos 90 tiveram seu momento Trip Hop. Esse é o momento da Neneh Cherry. É um disco excelente, vai ter a música dela 5 Seconds com o Yusuf. É uma música que era dele, mas vem pra esse disco. Tem a música Woman, que a música de abertura é excelente, e é o disco que tem Feel It, que é o clipe que vai ser dirigido pelo Michel Gondry, que é onde ele vai testar toda aquela proposta de múltiplas Neneh Cherries, que depois ele transformaria no clipe de Come to My World da Kylie Minogue. Então é meio que o protótipo do que ele faria com a Kylie Minogue está feito aqui com a Neneh Cherry em 1997, quando o clipe sai, que é Feel It. Eu vou puxar aqui
2 blocuchos, um mais voltado para música alternativa e um para eletrônica. No campo da alternativa, a gente tem o Beck lançando o Delay, que é um dos discos mais icônicos e simbólicos da década de 1990, que é esse disco que vai misturar rock alternativo, rap, pop, canções lo-fi, violão. O Beck vai ser uma figura referenciada tanto no Futurama quanto em Simpsons, com destaque. Então, de novo, essa coisa do espírito do tempo. O Beck meio que vai pautar a estética de muitos artistas. O Damon Albarn, do Blur, falou que o Gorillaz só existe porque ele tinha muita inveja do tipo de som que o Beck lançava. E o fato do Beck vencer em 2014 a Beyoncé é justamente por causa desse disco, porque ele é meio que a base estética para uma infinidade de outros artistas que viriam a vir posteriormente. Esse é o ano em que o Nick Cave and the Bad Seeds lançam um de seus discos mais populares, que é o Murder Ballads. É o ano em que o R.E.M., que já era uma banda alternativa, faz um disco mais alternativo ainda, que é o New Adventures in Hi-Fi, que é um dos melhores discos deles na década de 1990. Em 1996, nós temos o primeiro álbum de estúdio do Neutral Milk Hotel, que é o All Every Island, que é meio que uma base estética porque a banda viria a fazer mais tarde. Junto nessa mesma época tinha a galera do The Olivia Tremont Control, que eram os parceiros ali da galera do Elephant Six, que é um disco mais psicodélico, que é o Music for Unrealized The Film Script. É o ano também em que uma banda muito boa de shoegaze e dream pop indie rock chamada Rocket Ship vai lançar um dos meus discos favoritos da vida, que é o Certain Smile, A Certain Sadness. É o ano que o Cake lança uma de suas obras mais populares, que é o Fashion Nuggets. O ano em que o Low lança The Certain Hits to Coast. E é o ano também que um dos discos mais representativos e cultuados hoje da galera do Rate Your Music é lançado, que é o disco do Fishmans, que eu já falei aqui em algumas outras edições, que é o Long Season. Ele é um disco de uma faixa única que transita entre o indie, o dream pop e o jazz. É um dos álbuns mais queridos e cultuados da década de 1990. Só pra fechar, citar o Manic Street Preachers com Everything Must Go, é um disco que eu gosto bastante, de 96. E o segundo disco do Wilco, Being There. Ah, esse é muito bom. E Maze Star com Among My Swan, também é ótimo. Ainda no campo rockista, a gente pode falar dos discos esquisitos de rock. A gente tem o Tortoise com Millions Now Living Will Never Die, que é muito bom. Tem o Swans com Soundtracks for the Blind, que é bem interessante. Que é um dos últimos bons discos, depois eles meio que acabam a banda e só volta no final dos anos 2000. Tem o Polvo com Exploded Drowning, um dos clássicos ali do math rock, muito bom. Eu não sei se o Kleber já citou, mas tem o Super Furry Animals também, com Fuzzy Logic. É muito bom esse. Esse é um dos últimos grandes do Britpop, assim, gosto demais. E pra acabar a listinha aqui, o Wallflowers com Bring Down the Horse, que é bem interessante também. Mas dá pra citar o Cibomato com Viva La Woman, que é um exemplo de também. Coisas muito esquisitas, que a gente não tem nem onde classificar de alguma coisa tipo, aqui. Mas é uma coisa que adjacente. Quem assistiu MTV em algum momento viu clipes deles e foi impactado pela estética. E nessa mesma linha, o Serial Lab com Emperor Tomato Ketchup, que é outro disco maluquetes. Mas eu quero fechar aqui nos das eletrônicas, porque é o ano em que o Aphex Twin lança um dos seus discos mais populares, que é o Richard D. James Album, que é o disco que ele tá com aquele sorriso bizarro na capa, que é maravilhoso. É o ano em que o Underworld lança Second Toughs in the Infants. É o ano em que o Orbital lança o Insides. É o ano em que o Bowery Electric lança o Beat, que é outro desses discos que transitam ali entre o trip hop e essa eletrônica esquisita que tava rolando. Mas só pra fechar aqui, que tem muita coisa, gente, é um ano riquíssimo. Mais uma vez, a gente sempre se perde quando lança esses programas. Não podemos esquecer do Fugees com The Score. Tem um programa que a Mauri Terto e eu já gravamos especialmente sobre esse álbum, então quer mergulhar, bota pra tocar. É o ano que a Lia lança One in a Million. É isso que eu ia dizer, a gente não podia terminar esse episódio sem falar da Lia. É um disco muito importante pra tudo que vai ser feito nos anos 2000. E aí a gente fala desde da forma que o R&B vai caminhar, até como, sei lá, a sonoridade do XX vai soar. Muita gente... Dessa relação entre a R&B e o rap, assim, também. Porque é o disco que ela assume uma postura mais rap. Lembrando que o álbum anterior, ela era menor de idade e estava junto com o R. Kelly. Então, assim, esse é um disco que vai para uma outra direção aqui. Tem muita coisa boa, gente. Metal. Tu com Anima, o Neurosis com Truth, Silver and Blood, Opeth com Morning Grise, Metallica com Load, que é um dos últimos grandes discos deles nos anos 90. A gente falou do Jay Shadow.
Meu Deus, tem muita Não, coisa. eu acho que a gente podia encerrar, na verdade, falando sobre o DJ Shadow, que ele lança o Introducing, que é o primeiro disco E único feito disco bom. inteiramente de samples e o único grande disco. Ele tem um disco posteriormente que esse aqui é muito bom. Esse aqui é É que ele, é já, surreal. ele já começa com a barra lá, tipo, alta demais, né? Aí ele nunca repete esse sucesso. Esse disco, ele é tão bom que ele vai usar um sample de Plantasia, que era um disco ultra raro dos anos 70, Experimental pra cacete. experimental de ambiente pop, que foi lançado com uma tiragem limitadíssima para pessoas que trabalhavam em jardinagem, e por conta disso as pessoas vão atrás desse disco, desse vinil caríssimo. A gente falou bastante sobre ele quando a gente gravou o especial sobre trip hop, e ele é meio que assim, a base para praticamente tudo que a gente tem hoje, porque tudo que a gente ouve hoje é sample em cima de sample, em cima de sample, em cima de sample, enfim. 1996 é um ano muito diverso, muito rico musicalmente, para todas as direções que a gente aponta, para música brasileira, para eletrônica, para o rock, para esse conceito de música alternativa. Então, se você sentiu falta de alguma coisa, vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente quais são os seus discos favoritos de 1996. Quero ler rapidinho aqui, o comentário do nosso apoiador Rodrigo Berger. Ele falou: acho que 1996 é o grande ano do axé no Brasil, com Daniela Mercury, Banda Eva, Carlinhos Brown, Timbalada, Banda Cheiro de Amor. E ele falou aqui, Cidade Negra com seu quarto álbum, nossa, acabei esquecendo de colocar esse. E ele falou também aqui, apesar de ter sido lançado no final de 1995, o Melancholy Infinite Sadness dos Smashing Pumpkins acho excelente álbum de 1996. Também tocava muito, muito, muito na MTV. E o Pedro Vereda tá falando assim, gente, vocês citaram o FX Twin? Sim, a gente acabou de citar, Pedro. Onde você tava? Tava fumando Ele crack, tava. Pedro? É que a hora que ele falou do Fuse, a gente tava falando do Fuse, acho que ele ficou perdido. Foram muitas coisas. No final a gente saiu correndo, a gente ficou nervosa. Todo mundo ficou nervosa aqui. É muito disco, é muita coisa Mas foi um ano boa, ótimo, assim. acho que a gente ficou feliz com 1996. Mas eu falei do FX Twin, é um dos meus discos favoritos de 1996. Pedro, vamos pro próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir. This summer, Prime Video takes you back before Legally Blonde, before law school, and into the world of Elle Woods in high school. Set in 1995, this Gemini vegetarian knows exactly who she is until her family moves from Bel Air to Seattle. Packed with iconic fashion, 90s nostalgia, and a throwback soundtrack, Elle proves one thing. Law school was hard. High school was harder. From the world of Legally Blonde, watch Elle, a new original series only on Prime Video. Watch now. Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Nick, conta o que você ouviu. Quero falar de alguns singuinhos aqui que eu vi na última semana. Primeiro tem Empress Off com Wildstorm, um popzinho eletrônico bem muito gostoso. Ela anunciou o próximo disco Adoro a dela, diva. que é o quarto, que chama Dream House, e vai ser lançado no dia 18 de setembro. Esse projeto, ela meio que vai recontar a história dela, que a família dela sofreu com o incêndio que teve nos Estados Unidos nos últimos anos. A família dela perdeu a casa e tudo mais, então ela meio que escreve sobre isso. O disco vai ter participação de Cecile Believe e do Blood Orange. Enfim, parece ser bem interessante, gostei bastante dessa música. Mais uma diquinha que é um quarteto australiano que chama Swap Meet. Eu achei bem interessante essa faixa que chama Halfway. É uma coisa meio um shoegaze que começa bem slow burner assim, no final termina barulhentíssimo, achei bem interessante. Esse é a última prévia do próximo disco deles, que chama Mount Zero, e vai ser lançado no dia 17 de julho. Então vem aí, eles já têm mais outros 2 singles, que é I Know e To See You. Então, se você gostar dessa faixa, ouça essas outras duas. Mais uma aqui que eu gostei bastante é o Sex Mask com Raid. É um post-punk que pode agradar quem gosta de idols das antigas, assim. Esse é um trio de Melbourne, na Austrália. Eles anunciaram o próximo EP deles, que chama Raid, né, o mesmo nome dessa faixa, e vai ser lançado no dia 31 de julho, pelo selo Unpopular. Achei bem interessante, assim, vale bastante a pena.
E minha última diquinha aqui é a Biba Dub com Sun Has Set. Uma música bem roqueirinha dela ali, eu gostei bastante. Ela também anunciou disco novo que chama Pylon. Vai ser lançado no dia 18 de setembro pela Dirty Hit. E quem tá nesse disco? Gente pra caralho, é um disco que vai puxar do grunge, Midwest emo, rock de rádio dos anos 90. E tem gente pra caralho, Safada. tipo Hayley Williams, Brendan Yates do Turnstile, o Ivan Stephens Hall do Pine Groove, o Chino Moreno do Deftones, Caceta! e o Matt Healy e o George Daniel do 1975. Olha ela! Que são os chefinhos dela, né? Exato. Vai Do pela selo gravadora Dirty Dirty Hit. Enfim, gente pra caralho, Adorei. e essa faixa me deixou bem interessado, assim. Ela nunca veio pro Brasil, né? Não, acho que não. Não. Ô, 30E, ô Dueto Produções, vamos se agilizar aí. Mas enfim, boa demais essa faixinha nova, vale a pena. E é isso, minhas diquinhas de hoje. Lacre, Renan Guerra, o que você traz? Bom, eu trago duas coisas apenas. Um é o novo disco do Adami DJ. Ai, Músicas vamos para juntos ouvir no então, After. amigo. Já gostei do nome. Ele havia lançado em 2024 o Músicas para Ouvir antes do rolê. E aí, ano passado, ele lançou um EP chamado Rolê. E agora ele lança músicas para ouvir no After. Muito O bom. Adam DJ, ele é capixaba. A gente citou ele aqui anteriormente quando ele trabalhou ao lado do DJ Caio Prince no remix da Pink Panthers. Ele é um desses nomes mais criativos do funk atual, que tem feito essas misturas muito únicas. A gente tem falado de vários artistas nesse sentido recentemente por aqui. São artistas que tensionam essas possibilidades do funk, que fazem o funk encontrar outros universos. Então aqui a gente vai ter essas conexões com o techno, com o trance, com outras coisas que às vezes a gente não está tão acostumado. O disco tem vários encontros com diferentes artistas, MCGW, MCMN, Mr. Bean, tem até uma música com o Boys Noise. Então é um disco super interessante. Toda a capa, a identidade visual é tipo muito legal. E o disco é muito bom. Acho que tem todo esse caminho de como a música o funk brasileiro atual tem possibilitado experiências bastante únicas. E, para cima de tudo, todo esse conceito que eu falei aqui, é um disco extremamente divertido. É um disco que você ouve e você quer dançar, você quer encontrar seus amigos. Você até toparia ir para um after. Não vá para o after, gente, se cuide, mas dá vontade, dá vontade. Às vezes dá gatilho, dá. Eu também gostei muito desse disco. Eu acho que é um desses que reforça a relação do funk com as pistas. Tô viciado na faixa Rebolando Lentinho e a Bucetada Melódica. Mas tem uma curiosidade que a ordem das faixas é uma frase. Ele colocou no Twitter, então a frase é a seguinte: a bucetada melódica fez minha mente ter pensamentos tipo Ecstasy Effect, rebolando lentinho, delirando, o funk experimental ácido, destrava, after, monta no pau, encaixa. Toma. Melhor forma. Gente, tô passada. É muito vou bom. Ver. Ele é uma delícia, assim, tipo, o disco inteiro eu tô viciado, é ótimo pra você ouvir correndo, a hora que ele cai no trance, assim, eu acho que é muito bom, os efeitos, a forma como ele abraça a pista mesmo, assim, eu acho que é um desses discos essenciais de 2026. Bafo, adorei. Aí, a minha segunda dica é o disco My Skyscraper, do Nirosta Steel. Eu fiquei um pouco obcecado nesse disco, lendo todas as coisas que eu podia e pensando muito sobre isso. O que é? O Stephen Hall, que é o cara que por trás desse projeto Nirosta Steel, ele foi um colaborador do Arthur Russell do final dos anos 80 até o início dos anos, até o falecimento do Arthur Russell em 93. Eles foram apresentados simplesmente pelo Allen Ginsberg. Achei isso um bafo. Os dois ferviam muito juntos. Tanto que o disco inteiro do Stephen Hall, né, o My Skyscraper, fala muito sobre esse universo de balada, de amores, de vivências enquanto um homem gay. E é muito bonito. Eu adorei que no Bandcamp, né, o texto de apresentação do disco tenta criar várias definições pro Stephen Hall, né, que fica chamando ali de
de que ele é um sedutor, de que ele é um filho de diferentes países do mundo, que ele viajou, que ele foi amigo do Arthur Russell. E eu adoro que eles tentam definir o disco como Cloud Folk Earlobel Leak Confessionals, como se fossem confissões para ser ditas ao pé da orelha nesse folk que está tipo te levando para as nuvens. Mas eles também chamam de Post-Rave Sauna Wave, que esse aqui não tem nem Meu Deus! Post-Wave Sauna Wave, porque tem muitos caminhos que vão para realmente pro espaço do folk, então são faixas que ficam bem acústicas, e tem faixas que vão muito pra pista de dança. Eu gosto muito quando tem um encontro desses dois caminhos. Acho que tem uma experimentação muito interessante. Então vocês vão ver que tem algumas faixas que elas até se repetem, então às vezes elas aparecem num mix específico, ou às vezes em outro mix. É um disco longo de quase 1h25. Mas passa tão rápido. Então, é isso que eu quero dizer, é muito bonito como ele te envolve nesse caminho. E aí é interessante vocês irem também prestando atenção nas letras, porque são letras bastante confessionais e íntimas, que meio que captam esse universo de construções ali, da experiência de um homem gay que viu seus amigos morrerem pro HIV/AIDS, que se apaixonou, que viveu a pista de dança, que fez muitas coisas. Então acho que isso é muito interessante, porque esse trabalho é basicamente... são meio que faixas que foram produzidas ao longo de 40 anos. Então são obras que estavam em construção, são projetos que foram retrabalhados, projetos que foram remixados. Tem várias coisas, inclusive, que tem produção de bateria, por exemplo, do Arthur Russell. Tem coisas que tem participação a voz de base foi feita pelo Arthur Russell para ajudar ele. Então tem coisas que foram criadas há muito tempo atrás. E é muito interessante como tudo isso se conecta, e é tudo muito bem trabalhado. E como o disco, por mais que ele reflita esses 40 anos de trabalho do Nirosta Still, ele ainda assim é um disco extremamente contemporâneo de 2026, que fala sobre memória, sobre experiência, sobre dividir o mundo ao lado de quem você ama, dos seus amigos, de uma comunidade. Então acho que é muito, muito bonito. E toda a identidade visual do disco é também absurda. Então linda. mais Skyscrape, Nirosta Still. Boa. Essas são as minhas dicas de hoje. Boa. A Blow. Só vou dar um shout out aqui pra Bebê com Dissolução, que eu não tinha ouvido ainda. Que é um álbum lindíssimo. Atrasada, gente. Um mêsinho, mas antes tarde do que nunca, né? A arte não é sobre tempo, não é sobre consumo, minha linda. Exato. Ai, banalizando, né? Falou a gay que vive criticando o Nick quando ele traz coisa atrasada aqui, vagabundo. Gente, a Mas gente tem que se unir. você, eu gosto da briga. Tá. And o álbum que eu ouvi... Nossa, eu ouvi um álbum, hein? E o Nick não ouviu essa semana. Então, tô na frente. No caso, é o segundo álbum do Channel Beats. Your Day Will Come. Muito bom. Gente, muito bom. A Mami aqui já tinha dado o primeiro, né? Tipo, eu fiquei apaixonadíssima pelo Your Day Will Come do ano passado. Fui eu que te mostrei, gay. Nem Foi venha, nada. Mami. Fui eu que te mostrei. Eu vi Eu a ainda Não falei, briguem, você- crianças. Eu ainda falei, você da vai Jaguar gostar. Jaguar. Depois você trouxe, mas foi eu que te mostrei. Você falou, Não eu ainda falei, briguem. vai, eu vou pegar o Tá bom, histórico aqui. você vamos vai pegar. Porque eu lembro que eu vi a Ele é foto muito- no Muito falta o que Twitter. fazer, né, Kleber? Segue, Isadora. Ele é safado. Mas enfim, eu lembro que eu vi uma foto no Twitter da Jaguar Jaguar. Daí eu falei, acho que eu vou gostar deste sad boy aqui. E, enfim, eu amei na época e eu amei esse álbum novo também, mas eu confesso que realmente me parece uma continuação do Your Day Will Come, assim, tipo, pra quem já tinha frequentado o primeiro álbum, não é nada de uau, nossa, anos 3000. Porque saiu uma matéria no Guardian que eu fiquei meio tipo assim, galera, vamos se acalmar um pouco, falando que ele é o Indie Breakout of the Year, né, tipo, que é o nome indie que sei lá, né, tipo, que bombou, né, que vai bombar, assim, que... Comparando ali até, tipo, meio que pegando na onda do Cameron Winter e do McGee. E, tipo assim, eu acho que meio vamos se acalmar todo mundo, mas tudo bem. A Pitchfork deu nota alta, eu não sei quanto, porque eu não assino a Pitchfork. E agora a Pitchfork tem que assinar para ver as notas dos álbuns. Enfim, mas é um dream pop... bem delicado, letras bem
É bem deprê, na real, assim. Ele é bem... É isso, né? Your Day Will Come. É o fucking nome do álbum. Então, na verdade, eu tenho uma interpretação diferente. Eu acho nem que o vem disco... falar pra mim que é otimista. Não, na verdade, eu concordo com você. É que, assim, ele era otimista no disco anterior e agora ele vem como pessimista nesse disco, pra mim, assim, tanto que ele repete, o disco anterior tem o mesmo nome que esse, sim. Então pra mim, assim, é o contraponto do disco anterior. E sobre essa questão da relação da imprensa, é porque tem um monte de gente que tá descobrindo o disco agora, que ficou encantado exato, com o disco no final do ano, que ele saiu um monte de listas, incluindo no vanguardista site musicainstantanea.com.br, ele está lá aqui. E a primeira vez que eu trouxe ele aqui foi na edição 373, que é a edição que a gente grava com o Rafa Maia, sobre de Charli XCX a Pablo Vittar, bastidores das fofocas na pista de dança. É muito bom esse álbum, sério. Enfim, é isso. Muito bom. Vai lá, Kleber Fak, sua vez. Bora lá, começar com uma que é pro Renanzinho, Ela Minus e Nick Leon vão lançar um EP juntos. É verdade, a Isa gosta também da Ela Minus. O EP se chama Que Les Passou a Mis Amigos, sai no dia 7 de agosto pela Smuggler Way, que é aquele braço eletrônico da Domino. Eles lançaram essa música que se chama Espiral, porque ela é em espanhol. Renan, você vai amar essa música, é só o que eu posso te dizer. Você que gosta de Kelly Lee Owens, essas coisas latinas assim, com fundo de música eletrônica, vai nessa. Charli XCX com Wink Wink, foi a música que eu mais gostei até agora do Music Fashion Film. Eu achei muito pop, deliciosa. Eu amei que ela cita o Rostam Maglish, que é ex-integrante do Vampire Weekend, que ele fala que ela se veste como uma puta. Então ela referencia ele ali. Faz parte do disco que chega ainda este mês. Pro Nick Silva, aquela dupla, o arroba, ou at em inglês, né? Eles anunciaram um novo álbum de estúdio que se chama... É bem boa essa faixa. Auto Smile, e eles lançaram a faixa título do disco. Gostei demais. É a estreia deles na 4AD. É impossível buscar no Google, mas vale muito a pena o som deles. Assim, é muito bom. É uma dupla que a gente já vem recomendando aqui há bastante tempo. Eles voltam agora com o segundo álbum de estúdio. Já que é muito difícil encontrar, o Kleber deixa tudo anotadinho lá pra você no nosso site ou na descrição desse episódio. Então, só procura lá. Aí, 3 artistas que voltaram com músicas inéditas. A primeira, Phoebe Bridgers com Lost Boys. Eu confesso que eu esperava uma coisa mais eletrônica, tanto pela capa quanto pelo comecinho da música. Eu achei ela boa, é bem Phoebe Bridgers, assim, parece que ela parou lá de 2020 com o The Punisher e voltou com essa música agora. E aí eu fui relembrar que ela fez muita coisa nos últimos anos. Ela fez o Boy Genius, ela gravou com The National, Arlo Parks, SZA. Então, assim, ela trabalhou. Fundou o selo. Ela teve o selo dela, ela perdeu o selo dela. Ela veio tocar no Brasil, ela fez muita coisa, assim. E a canção prepara o terreno pro Lost Weekend, que é o primeiro álbum de inéditas dela em 6 anos. Disco que sai no dia 14/8 pelo Dead Oceans. E eu gostei, mas assim, ainda quero saber o que vem aí, que eu queria um pouquinho mais da nossa menina loirinha. Loirinha não, azulzinha, agora ela tá azulzinha. Pensei que o Renan ia trazer, ele não trouxe. PJ Harvey com Voyager, música inédita da mamãe. E aí? Excelente. Ela fez uma música escrita do ponto de vista de uma das naves da Voyager, que é aquela nave que está percorrendo o espaço desde os anos 70, mais especificamente a Voyager 2. Então é como se fosse ela viajando pelo cosmos, e o som da música é exatamente sobre isso. A faixa tem lançamento em conjunto com a NASA, mas a PJ Harvey falou que ela inaugura uma nova fase na carreira dela. Então não sei se é um EP, se é um disco, se é algum projeto colaborativo que vem aí. Estou bem ansioso, gostei demais. Sendo bem sincero, eu ouvi umas 3 vezes e eu vi que eu estava fazendo esforço demais pra tentar gostar. E eu não gostei. Eu amei o então, sintetizadorzinho sabe, ali. eu fiquei assim, eu fui ouvindo, aí eu falei, não gostei. Aí eu ouvi de novo, falei, não, vamos tentar mais uma vez. Aí eu li, entendi o conceito. É legal, tem um conceito, mas não sei, não bateu pra mim. Meu Deus, Renan não gostou? Eita, vou ouvir aqui. Eu amei, amiga. Tá, vou dar uma olhada. Mas pra sempre fechar com ela, aqui, não estou soltando a mão dela, estou com ela. Sim. Mas pra fechar aqui, ó, minhas dicas,
Carly Rae Jepsen com On Wires. A princesinha vai lançar um primeiro álbum duplo da carreira, o que eu abomino. Ninguém precisa lançar discos duplos, minha gente. Não. Você pode lançar um disco normal e fazer como ela sempre fez, que ela lançava um side B depois, um EP, alguma coisa. Mas ela lançou On Wires e eu achei a canção realmente muito boa. E a diva... né? Ela trabalhou tanto na fotografia com um fotógrafo brasileiro, quanto na direção do clipe, que é o Caio Vieira. E o clipe é lindo, assim, é bem clipão, anos 2000, assim, anos 90, 2000, tem um conceito dela puxando o microfone e sendo puxada por ele. Ela gravou o clipe ainda barrigudinha grávida, nossa mãezinha do pop ali. Que tudo. E estou, mas enfim, ansioso para esse álbum que chega logo mais. Indo pros discos Rapidex aqui, além do Adami DJ e do Channel Beats, que eu gostei bastante, 2 discos. Beth Orphan com The Ground Above, novo álbum da nossa diva inglesa maravilhosa. É o primeiro álbum dela desde o Weather Alive de 2022, que a gente gostou bastante aqui. Eu e a Isa demos aqui para vocês. Ela que é uma das nomes mais interessantes da cena inglesa desde os anos 90. Mas o disco que eu mais gostei nos últimos dias é o Small com Spontaneous Music Live. A gente já falou bastante deles aqui. Eu falei, o Nick falou, e agora eles voltam com esse disco que são 2 faixas gravadas ao vivo, como tudo que eles vêm fazendo, mas eles vão acrescentando esses processos na pós-produção. O Small se escreve SML, é um projeto da Anna Butters, Jeremiah Chill, Josh Johnson, Booker Sturdon e do Gregory Ullman. É um quinteto de jazz que mescla músicas eletrônicas, jazz e experimentações ao vivo. Quem gosta do Tortoise nos anos 90, pra mim eles são a versão mais atualizada do que a gente tem deles. Ano passado eles lançaram um dos meus discos favoritos de jazz, que é o Small, Medium, Large, e eles voltam agora com esse novo álbum, que já ganhou o selo de Best New Musical da Pitchfork, essa semana saiu, e é muito, muito, muito bom. 2 musiquetas ali, e eu desafio aqui o C6 Fest 2027 a trazer o Small aqui na programação jazz deles. É isso! The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Chegamos ao terceiro e último bloco desse programa. Você precisa ouvir isso. Menina Isadora Almeida. Que bloco é esse? Ah, gente, que bloco é esse que eu quero saber? Bom, nesse bloco a gente traz dicas, assim, coisinha mais aleatória. Pode ser um livrinho, pode ser uma exposição, pode ser um documentário. E você, amiga, que documentário da Segunda Guerra Mundial você vai trazer hoje? Ah, hoje eu trago um documentário, mas não é da Segunda Guerra Mundial. Mas aparece a danada lá, pois fala sobre a vida de Mel Brooks, The 99-Year-Old Man. Eu quero muito ver isso. É legal, amigo. Que acabou de fazer 100, né? Fez? Foi 100. Hoje é aniversário dele. Hoje é aniversário dele? Teve até um mega evento de comemoração no último final de semana com ele. Ai, gente, que tudo. E eu amei que ele falou que ele parou de se preocupar com a morte há 40 anos. Que já tinha aceitado que ele ia morrer. E aí ele nunca morre. Ai, gente, juro. Ai, é muito bom. Tá, vou ler aqui rapidinho só uma visão geral criada por IA. Vamos lá. O documentário definitivo sobre o lendário comediante é Mel Brooks, o homem de 99 anos, dividido em 2 partes e dirigido por Judd Apatow e Michael Bonfiglio. O filme explora a vida, a carreira inovadora, os amores, o legado duradouro de um dos maiores satiristas de Hollywood. Gente, pra quem não sabe, Mel Brooks é esse divo que realmente dirigiu muito, produziu muito, escreveu muito, ator, escreveu músicas pra musicais. Assim, o babado é tão doido que eu não fazia ideia. Homem-Elefante é dele. Tipo assim, é dirigido pelo David Lynch, mas é dele. O roteiro tipo é assim, dele, eu fiquei
choquita. É muito louco. Vejam tudo assim. E no caso, ele foi bem jovem, ele foi pra guerra, simplesmente. Então ele passou 3 anos na Europa, foi no fim da guerra e voltou em 47. Ele é judeu, então tem muito. Ele fala muito sobre esse lugar também do povo do judeu. Tem muito essa identificação dos comediantes, o quanto ele foi importante para essas gerações que vieram. Não é nem nova geração, né? Porque ele tem 100 anos. Então são várias gerações que ele continua. Já é velho hoje em dia. Exato. É tipo o Ben Stiller, o Seinfeld, sabe assim? Então é muito doido, porque ele influenciou todo mundo mesmo que tá até hoje fazendo e novas gerações que vêm, porque ele se envolveu em muitas frentes. Isso que é muito interessante, assim. E, gente, é muito lindo ver as amizades que ele criou ao longo dos anos, o amor que ele tinha pela segunda esposa dele, que foi a grande companheira de vida dele, que é uma puta atriz foda também. Então, assim, tem várias camadas de história, né? Afinal, é um senhor que está com 100 anos, então tem muita história pra ser contada. Tá no Max e são 2 partes. Tem 1h30 e o outro tem 1h50. Já vou aproveitar 3 filmes que eu acho essenciais dele. A História do Mundo, parte 1, de 1981. Sim, loucura. Absurdo. Eu gosto muito do SOS Spaceballs, Tem um Louco Solto no Espaço. É o maior clássico. O maior clássico da carreira dele. Que é o Star Wars bom. Paródia, zoado. sim. Zoado. E vai rolar uma continuação ano que vem desse filme. Vai, o 2. Com parte do elenco original e tal. E por último, o mais idiota de todos, o Jovem Frankenstein de 1974. É maravilhoso. Influenciou também todo mundo, é muito louco esse filme. Ele assim, tem outras todo coisas mundo assim, cita. muito absurdas, tipo a louca história de Robin Hood, mas esses 3 pra mim são os mais engraçados. Não, os produtores. É verdade. Tipo, é dele. E aí, é que eu sempre confundo, porque tem uma versão dos produtores que é ruim, que eu não lembro se é dele ou se não é, entendeu? Não. E daí ele escreve o roteiro e todas as músicas e dirige a versão da Broadway. E é o musical com mais tones na história. Tipo, é o mais premiado. É mais do que o Hamilton, graças a Deus. Que eu acho um bafo os produtores. É isso. Boa. Vai lá, Kleber Fak, sua vez. Vou recomendar aqui um anime. Eu acho que eu já recomendei o mangá há muitos anos, mas volto agora com o anime porque está na Netflix. Assassination Classroom, muito, muito bom. Eu acho que é um dos mangás que eu mais chorei e me diverti na minha vida, porque é um completamente absurdo. A história se baseia em torno de um poderoso ser alienígena com tentáculos que destrói 70% da Lua e ameaça explodir a Terra em 1 ano. E ele faz um acordo com o governo do Japão para ensinar um grupo de alunos rejeitados da classe 3E de uma escola preparatória a assassiná-lo em troca de salvar o planeta. É uma história completamente absurda, é um personagem absurdo, toda a narrativa é completamente absurda, mas é uma das histórias mais bonitas e humanas que eu já li, e o anime sintetiza isso de um jeito muito bom, assim. O mangá, obviamente, é muito mais aprofundado. São só 2 temporadas, então, assim, rapidex de assistir, é muito divertido. Koro Sensei é um dos personagens mais legais já escritos, assim. E ele é um trabalho que fala muito sobre esse processo que é a transição da adolescência para o começo da vida adulta, as dificuldades, a pressão do sistema educacional japonês, a forma como algumas pessoas são... essa cultura do loser, do winner, ela é reforçada o tempo todo, e o quanto o Koro Sensei quebra essa narrativa, esse modelo educacional, e acima de tudo é uma história que se sustenta em cima de mais de 30 personagens. Todos os personagens são muito bem desenvolvidos. No anime nem tanto, no mangá mais, mas eu recomendo muito assistir, que é super divertido de assistir. Tem um universo meio queer-coded em alguns momentos por conta do personagem principal, que é o Nagisa. Ele não é o principal, tem outros, todos são principais, mas ele tem um pouquinho mais de destaque aí. Recomendo muito. Assassination Classroom tem na Netflix, mas tem em outros lugares também por aí. Boa. Vai lá, Renan. Bom, na semana passada a gente falou aqui sobre apoios à comunidade LGBT, todas essas coisas. Vai chorar hoje. E aí...
Não. Ai, que coisa, ela já tá me atacando. O mês Pride mal acabou e já tá sendo atacada. Mas é isso, né? O mês Pride acabou, mas as coisas não acabam, gente. O Pride ainda precisa de financiamento. E aí, o que vai rolar? Aqui em São Paulo, do dia 4 e 5 de julho, vai rolar a virada pela Casa 1. Pra quem não conhece, a Casa 1 é um centro de cultura e acolhimento de pessoas LGBTQIAPN+, aqui na cidade de São Paulo. E eles vão fazer 36 horas de programação, que vai das 10 horas do sábado até as 22 horas de domingo. Então tem bastante coisa que vai rolar por lá. No domingo, às 17 horas, vai ter a transmissão do jogo lá na Casa 1, jogo do Brasil, né? Mas além disso, tem várias outras coisas. Por exemplo, no sábado vai ter oficina de escrita em Bajubá com a Mara Moira e a Isabela Miranda. Vai ter outras oficinas de arte. Vai ter também exibição de filmes. Então, no sábado, às 11 horas, vai ter exibição do filme Ato Noturno. É um filme que eu já indiquei aqui algumas vezes, que eu gosto bastante. Eles vão passar também Cidade Campo, A Natureza das Coisas Invisíveis, que esse é tipo assim, maravilhoso, quem não viu precisa ver. Drag Killer e Virada no Jiraya. Além disso, vão ter shows. Vai ter show com a Jalu, com o Renan, com a Alexia Twister, e no sábado, dia 4, às 9h30, vai ter Kate da Voz e as Abusadas. Eles ainda estão colocando as atrações deles lá no @casa1 no Instagram, então vocês podem acompanhar e ver outras informações e outras programações. E deixar aqui no final que a Casa 1 é uma dessas ONGs que recebe e acolhe pessoas LGBTQIAPN+, mas diferentes cidades têm ONGs nesse mesmo estilo. Então, se você não é de São Paulo, você pode procurar na sua região, que muitas delas possuem. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem a Casa NEM, que é um espaço super importante de acolhimento, um espaço comunitário. Então, você pode descobrir também aí na sua região espaços que você possa ajudar e colaborar. É isto. E você, Nick Silva, o que você traz? Bom, eu tenho falado bastante aqui do Corto Ponto Alto, que é esse jazzista escocês, eu tenho ouvido bastante. E aí surgiu pra mim uma live dele na XP, achei bem interessante. Sei lá, mais de meia hora de show, é bem legal. Ele toca 2 músicas do próximo disco dele, além de 2 mais antiguinhas, assim. Além de uma entrevista mais no final ali, com, sei lá, uns 5, 6 minutinhos de interação ali, falando sobre o disco e tudo mais. Só lembrando que o próximo disco dele, que chama Some Small Fortune, vai ser lançado no dia 4 de setembro. Então, fiquem ligados, vejam essa live que tá bem legal. E é isso. São 2 dias antes do Dia Nacional do Sexo. Vamos lá, comentários referentes à última edição do nosso podcast. Como a queda de investimentos em diversidade impacta a música? As pessoas comentaram hoje aqui. Vamos lá. Ótimo EP, uma boa leitura do movimento LGBT, que ganhou muita força em 2015 e, impulsionado pelas marcas, gravadoras e da mesma forma que largaram a mão, é inacreditável, mas olhando o extremismo que vejo ganhando força pós-eleição do Trump, era algo previsível. Aliás, Kleber, você lacrou na recomendação do Suéter 7. Adorei, saboroso mesmo. Saborosíssimo, boy. Eu também ouvi, também gostei. A Feral Cat comentou aqui: amei estar nas indicações da semana com tanta gente maravilhosa. Valeu pelo espaço. Aproveito para dizer que o episódio foi incrível e super necessário. Como produtora cultural LGBTQIAPN+, e PCD que trava suas lutas aqui na cena independente paranaense, queria ressaltar a necessidade de mais diversidade real em locais e posições de decisão e poder na esfera cultural como um todo. Senão o mundo sempre vai ter essa carinha da heteronormatividade cis masculina, que, convenhamos, já silenciou muita gente por muito tempo. Arrasaram na pauta. Comentário do Alpácio, de Lu Alpácio, um dos melhores episódios. Panorama muito esclarecedor, super importante ter dimensões dos aspectos logísticos e políticos dos festivais, tanto para preservar iniciativas como as listas trans e não binária e para outros grupos, quanto para refletir sobre a maneira que podemos participar com mais consciência desses eventos. A Iná é um farol. O Preto Fala comentou aqui no Instagram: que delícia ouvir a trava do limbo. Realmente, né? A Iná encantou a todos. É muito bom ouvir ela falando. Ela fala muito bem. Nossa, é maravilhosa. Comentário do Derek Lourenço. Ele falou: que aula esse episódio. Achava que a lista trans havia surgido com a Mamba. Muito bom conhecer mais o movimento. E a Iná. Vinícius Gonçalves comentou aqui: fofo, o Renan quase chorando ao falar da Lin. Sinto mesmo aqui. Amo a diva. Parabéns pelo episódio ótimo. Vocês arrasaram.
Comentário do Bruno Rocha, ele falou: episódio interessantíssimo, muito importante e esclarecedor. E a Júlia Petit também partilha do mesmo sentimento, ela falou: episódio super importante e interessante, muito rico, vocês arrasam. E o Peter Soening falou: coraçãozinho. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você acompanha meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Meidadora e é isso. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes sociais. Vocês leem meus textos no Screen Aniel e também no Substack toda sexta-feira, é isso que eu ia falar. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais. Se você quiser editar seu podcast comigo, vamos lá. Estou disposto aqui, estou aberto a negócios. É só me chamar no contato @nicksilva.com.br. Muito bom. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, como Vinícius Correia, Rodrigo Berg e Ricardo Mendes Toledo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso podcast. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.